passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, lá de Kardec, em que nós encontramos uma bem-aventurança. Lá no capítulo 5, nós vamos encontrar bem-aventurados os aflitos. Essa passagem deixou o nosso querido professor lá da cidade de Sacramento um tanto inquieto. Nós vamos entender por quê. Nós encontramos em Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10, a seguinte assertiva: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E nós encontramos ainda em Lucas a assertiva que diz: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. E nós encontramos ainda em Lucas, no capítulo 6, versículos 24 e 25. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Eurípides Barçanufo questionava, lá na cidade de Sacramento, por que seriam essas passagens como bem-aventuranças se só descreviam quadros de tristeza e desolação? Ele que teve a oportunidade, junto com os padres, de ler a Bíblia, uma oportunidade muito rara por aqueles que não eram da igreja, pôde ter acesso a informações e começou a questionar como poderiam ser felizes, como seriam bem-aventurados esses que choram, esses que sofrem aqui na terra. Ele então aceita o convite do seu tio para ir à Fazenda Santa Maria, próximo à cidade de Sacramento, para participar de uma reunião mediúnica que começava a acontecer ali. Ele então, chegando lá, aguardavam por ele, e ele então começou a questionar, dizendo que só acreditaria nas comunicações que estava havendo ali, se uma daquelas pessoas que estavam ali, inclusive chamado Aristides, que era analfabeto, se ele desse uma comunicação que lhe respondesse às bem-aventuranças. Pois foi o que aconteceu. Esse senhor recebeu a comunicação de um espírito muito iluminado que falou por 2 horas explicando as bem-aventuranças. E nós encontramos a resposta naquilo que o Cristo não pôde nos trazer naquele tempo, porque não estávamos preparados o suficiente para poder entender a sua mensagem. Mas hoje, com o Espiritismo, nós encontramos a resposta na reencarnação. Então, bem-aventurados os que choram, porque rireis. Então, toda dor e sofrimento que nós passamos num determinado momento da nossa vida vem como uma resposta de felicidade para uma outra vida. Nós encontramos, então, retorno para aquilo que nós estamos passando quando nós lançamos o nosso olhar para o futuro. Então, o Cristo não pôde dizer tudo porque nós não tínhamos capacidade para compreender e poderia causar ainda mais revoltas do que já foram causadas, mas ele deixou ao tempo que trouxesse para nós o Consolador prometido por meio de Kardec, esclarecendo os nossos corações a respeito do que de fato é a felicidade aqui na Terra. Que nem sempre a felicidade aqui na Terra está circunscrita ao riso, à bonança, ao gozo, às festanças que nós estamos tão acostumados. Então nós muitas vezes nos prendemos a esse riso fácil, a esse movimento de alegria espontânea e transparente que todos veem, mas nos esquecemos de uma alegria e de um júbilo muito maior que habita dentro dos nossos corações, que é a felicidade espiritual, de vencidos os nossos vícios, de vitórias sobre as nossas mazelas humanas, de alegrias diante daquilo que nós considerávamos como tristeza, quando, por exemplo, experimentamos uma doença e nos encontramos curados de alma, identificamos então que aquela doença nos traz uma purificação, uma transformação. Essa alegria é a verdadeira, não aquela que é momentânea, que passa assim que acabam as festas, que traz inclusive muitas vezes mais arrependimentos e tristezas do que alegrias futuras. Mas essa alegria de vencidos nossos vícios, de vencidas as nossas mazelas íntimas, de orgulho, de vaidade, de despotismo, vencido tudo isso dentro de nós, nós então encontramos a verdadeira bem-aventurança de estar com Cristo, quando nós transformamos o nosso coração em algo melhor.
E aí nós encontramos a verdadeira felicidade. Então, quando Cristo não pôde nos esclarecer sobre tudo, foi porque nós não estávamos preparados para entender ainda que a matéria é só um tempo de nossa passagem. Tanto que naquele tempo eles prometiam reinos nos céus. Eles ainda sonhavam com posses materiais ainda após a morte. Tanto que se fosse bom, prometiam o reino dos céus. E ele tinha que dizer dessa forma para que a gente pudesse entender o que era uma recompensa, o que nós receberíamos. Então, quando os cristãos foram das galeras romanas, como nós encontramos tantos deles, como Lívia, por exemplo, quando eles vão, sabendo da dor momentânea que passariam ali pelo martírio, mas confiantes na certeza da alegria futura encontrada, quando seus espíritos desfizessem dos despojos materiais. Tanto era a fé e a confiança deles, que o Cristo lhes retirava o espírito do corpo antes mesmo que sentissem a pancada ou o impacto das feras que os vinham para se alimentar deles. Tanto que quando Lívia sente a pancada das patas do leão nas suas costas, imediatamente ela vê Simão, que era o seu tutor, aquele que ele havia ajudado a entender muitas coisas das causas do Cristo. Então vejamos que a fé, aliada ao nosso sofrimento, tem um poder de cura, em que a gente nem mesmo sente as dores físicas, porque nós encontramos a consolação diante do Espírito. A alegria de estar em Espírito como Cristo é tão grande, é tão maravilhosa, que nós ignoramos e esquecemos até que temos um corpo de carne para carregar, que muitas vezes nos representa muito mais um fardo do que de fato um movimento de felicidade aqui na Terra. E às vezes, quando nós experienciamos a dor física, é aí que se encontra livre a nossa alma, é aí que se encontra o nosso espírito em transformação purificadora. E aí nós conseguimos levar a vida de fato como ela deve ser, uma experiência, uma passagem, sem nos apegarmos demais às coisas que nós vemos ou encontramos por aqui. Porque muitas vezes o que nos prende nessa roda de samsara, que nos dizem os indianos, né? Esse nasce e morre, a gente passando pelos circuitos da vida, o que nos prende nisso é muito mais o nosso apego às questões aqui da Terra do que de fato os nossos erros que cometemos aqui. Porque Deus sabe que nós estamos em experiência e que nós erramos conforme a proporção do nosso conhecimento. Não fazemos de propósito, não fazemos com intenção, tentamos acertar na mais das vezes, mas às vezes equivocamos. A questão é não nos prendermos demais naquilo que fica aqui, especialmente, principalmente, o nosso ego, a nossa vaidade. Aquilo que nós colocamos como eu sou isso, eu sou aquilo, nós não somos nada. Diante do Cristo, principalmente, nós somos muito pequenininhos. E nós ficamos aqui em disputas tão mesquinhas e não percebemos que estamos cada vez mais apertando as algemas, cada vez mais fixando a nossa passagem aqui para retornar e continuar aqui nesse ciclo vicioso de nasce e morre. E a nossa libertação tarda a acontecer devido à nossa movimentação de nos prendermos demais às coisas daqui. Mas não nos enganemos, porque o Cristo nos disse: vós sois deuses e podeis fazer aquilo que faço muito mais. A libertação está dentro dos nossos corações. A nossa capacidade é infinita. Nós temos sementinhas que, se nós nutrirmos todos os dias com o adubo correto, com a água, a hidratação necessária, que é o nosso evangelho, que é a prática verdadeira da moral cristã na nossa vida, em tudo que nós fazemos, nós naturalmente vamos ver essa sementinha brotando, dando frutos. E a liberdade, ainda que aqui na carne, acontecendo. E não uma liberdade ilusória dos prazeres carnais e mundanos, mas uma liberdade real do nosso espírito, que de fato encontrou as alegrias celestes dentro do nosso próprio coração. Porque o Cristo disse no capítulo 3 do livro A Boa Nova, quando é questionado o que ele pensava ser o reino de Deus, e ele diz: chegareis a um tempo em que adorareis a Deus no templo dos vossos corações. Não precisaremos mais sair de casa para buscar Deus, porque Ele estará tão integradamente dentro dos nossos corações, tanta prática do amor, da humildade, da simplicidade, dentro de nós mesmos para com o próximo, que naturalmente
nós teremos uma própria mensagem do Cristo passando por aqui. E nós pensamos assim, mas é tão difícil, Cristo é tão maravilhoso, é tão poderoso, como que eu poderia me comparar a Ele? Se nós não pudéssemos segui-lo como exemplo, será que Ele teria vindo? Nós podemos. Precisamos fazer um trabalho de formiguinha. O importante é que nós comecemos. Não importa e não nos comparemos com as dificuldades do caminho, não nos comparemos com a grandeza do Cristo, nos comparemos com as boas intenções, porque o Cristo, Deus, Maria, Jesus e todos aqueles que nos observam, eles olham o íntimo de cada um dos nossos corações. Porque são mais significativas as nossas intenções do que propriamente as nossas ações. Muitas vezes eu estou dando uma esmola com a intenção de que alguém veja e aquilo quase que não tem valor. Conta sim o seu valor porque a outra pessoa foi beneficiada. Mas se eu de fato, muitas vezes, não tenho uma esmola para dar, mas abro o vidro do carro e converso com aquela pessoa com carinho e escuto o que ela tem para me dizer, eu simplesmente pergunto o seu nome, ali com a boa intenção do meu coração, aquilo sim tem valor. Porque, como nos diz Emmanuel, entre a caridade e o caridoso tem que haver uma ligação. Não pode simplesmente a gente achar que dando dinheiro ou dando alguma coisa e só distribuindo, nós estamos fazendo a caridade. A caridade é verdadeira quando ela transforma o nosso sentimento em algo melhor. Então façamos sim os exercícios de caridade como nós estamos acostumados, mas especialmente coloquemos o nosso sentimento nos nossos exercícios de caridade. Coloquemos ali integralmente os nossos corações. Coloquemos o celular no silencioso, coloquemos ele no cantinho e nos entreguemos de alma e coração aquilo que nós estamos fazendo. Colocando tudo que nós podemos, porque Deus observa exatamente aquilo que nós pensamos e sentimos, mais do que aquilo que fazemos. Então as bem-aventuranças, as alegrias do céu começam a chegar até nós ainda enquanto encarnados. Não precisa necessariamente a gente passar pela vida pensando, eu tenho que aguentar isso para que quando eu chegar no plano espiritual eu receber as bonanças, as alegrias. Não, ao contrário disso. Ele espera que a gente chegue nesse conhecimento necessário para que a gente possa sentir já as alegrias do céu aqui na terra enquanto encarnados. Quando nós conduzimos a nossa vida de maneira integralmente, devotando todas as nossas ações, sentimentos e pensamentos ao Cristo. Façamos isso com boa intenção e veremos tudo que está ao nosso redor se transformar. Tudo que nós passarmos vai ser ressignificado e vai ter um valor verdadeiro, tanto para a gente, quanto para os outros, quanto para Deus. Nós estamos aqui todos integrados, somos irmãos uns dos outros. Não adianta a gente querer chegar numa felicidade ou correr na frente, porque não adianta, não se faz a felicidade sozinho. A gente precisa uns dos outros, dar as mãos, apoiar-nos uns aos outros, para que nós possamos sentir o verdadeiro valor da fraternidade. E assim a vida, ela tem um significado verdadeiro. Que é quando nós amamos como irmãos, compreendendo como irmãos. Pensemos sempre que aquele estranho que nós vemos na rua merece o mesmo carinho que o meu pai, que a minha mãe, que o meu irmão. Porque ele é, muitas vezes, um pai, ou um filho, ou uma mãe, ou um irmão de alguém. Certa vez, o Chico passava por uma dificuldade com uma de suas familiares que estava hospitalizada e ele estava muito triste e chorava muito. E pedindo a ajuda de Emmanuel para que o ajudasse, o auxiliasse ali naquele sentimento de tristeza que ele sentia, que tirasse a sua companheira, era sua cunhada que ele tinha como sua irmã que estava no hospício, para que tirasse ela de lá e trouxesse de volta para casa, porque aquilo causava muita dor e muito sofrimento para ele. E Emmanuel aparece para ele e diz assim: a dor Xavier é maior do que a dor Cruz? Do que a dor Oliveira? A dor Xavier é maior? Porque eu não vi, Chico, você ir no leito do hospital de outras irmãs que estavam lá, orar por elas, somente pela sua cunhada. E o Chico então passou a entender que o amor que ele tinha pela sua família, o amor que nós temos por aqueles que nos são consanguíneos, devemos devotar também àqueles que nos são estranhos, aqueles que não conhecemos, para que o benefício se estenda a longo prazo. Façamos o bem mesmo que, por hora, nós não estejamos vendo nenhum resultado. Porque Deus que vê no silêncio sabe a hora de nos recompensar.
Muitas vezes, uma ajuda que a gente dá aqui para uma pessoa que é ingrata, a gente recebe dali, de outra pessoa que não tinha muitas vezes nada a ver com a história. Mas tenhamos bem certo que tudo aquilo que nós ofertamos, de coração puro, de coração bem intencionado, nós receberemos de volta. Deus não tarda. Em algum momento, Ele nos traz aquilo que é para ser nosso. E que bom se nós pudermos estar fazendo coisas boas para que nós possamos receber coisas boas. É viver a vida com valor verdadeiro, com valor significativo, principalmente começando no templo de Deus, que é dentro dos nossos corações, como nos disse o Cristo no livro da Boa Nova. Chegareis um tempo que adorareis a Deus dentro do templo dos vossos corações. Cabe a nós edificar esse templo maravilhoso aqui dentro dos nossos sentimentos, fazendo as nossas orações, ressignificando os nossos passos, os nossos gestos e pedindo para Deus e Jesus nos assistirem em tudo aquilo que nós fizemos. E ainda Kardec nos pede para que nós consideremos que se a tristeza que nós estamos vivendo nesse momento, se ela não tem uma causa nessa vida presente, porque muitas vezes alguma coisa que eu estou passando aqui agora foi uma escolha que eu mesma fiz aqui há pouco tempo atrás. Acabei escolhendo errado, não sabia exatamente como conduzir, errei e acabo colhendo os frutos daquele erro. Natural, acabam sendo as nossas causas atuais das aflições. E eu encontro a justificativa pelo que estou passando. Mas muitas vezes nós não encontramos em uma vida, nessa vida, as causas daquilo que eu estou passando, a dor daquele sofrimento. Então é aí que eu tenho que considerar a possibilidade, não dizendo que seja, mas a possibilidade de que muitas vezes as causas do meu sofrimento de agora podem estar circunscritas ao passado. Pode ser alguma coisa que eu tenha feito numa outra encarnação e eu mesmo, para a purificação do meu espírito, peço para passar por aquela situação mais complicada que venha lapidar o meu espírito da maneira correta. Então tenhamos que considerar dois pontos, como nos diz Kardec, tanto essa vida quanto a vida passada. Então, tenhamos resignação diante daquilo que estamos passando. Se não é algo que podemos mudar, causando sofrimento para ninguém, porque se tem uma situação que às vezes a gente pode mudar, de repente sou eu que estou ali no emprego que me faz muito sofrimento, eu estou insistindo ali em pessoas que muitas vezes me perseguem, eu posso de repente mudar aquela situação. Mas se é uma situação que envolve sentimentos de outras pessoas, situações que eu me vejo envolvida e eu vou causar sofrimentos, se eu vejo que sair dali é uma situação mais egoística, é melhor ficar ali e suportar com resignação aquele sofrimento para que eu possa redimir as minhas faltas. Mas sempre consideremos o bom senso. Não que a gente vai passar por situações humilhantes ou situações que nos deploram o espírito, a alma, de maneira a ignorar aquilo que nós precisamos também evoluir, muitas vezes alguém nos atrasa. Tenhamos que considerar tudo. É lógico que nós não estamos falando de uma regra pronta. Cada vida é uma vida, cada história é uma história em particular. E cada um tem o seu ponto-chave. Não é para qualquer um que dói no mesmo lugar. Então, cada pessoa tem o seu ponto sensível. Um tem um sentimento um pouco mais afetado pela infância, o outro teve um casamento que não deu certo, a outra pessoa foi um trauma que ela também passou. Cada pessoa deve ser considerada na sua integralidade. Mas devemos considerar que, muitas vezes, aceitar uma determinada situação é a nossa porta de liberdade. Muitas vezes, por exemplo, um pai difícil ou uma mãe difícil, eu não posso abandoná-los porque eu decidi que me fazem sofrer e me causam sofrimento. Não, dentro da medida do possível, dar a minha assistência, fazer aquilo que posso, para que também não desampare aquela pessoa que precisa do nosso auxílio. Isso também trabalha a nossa evolução e a nossa transformação. Então temos que considerar tudo. E consideremos especialmente que a doutrina espírita, ela vem como uma segunda chance para que nós sejamos cristãos novamente. A doutrina espírita veio nos dar uma segunda chance de sermos cristãos. Se no passado nós não fomos capazes de fazer isso, estamos tendo uma nova oportunidade agora. E ainda mais esclarecidos, com mais revelações, com capacidade de mais visualizações, com possibilidades de abrir mais portas e comportas da nossa alma, em que nós podemos acessar mundos mais íntimos, situações mais
delicadas do nosso próprio espírito para a gente poder fazer a nossa reforma íntima, a nossa autotransformação. Então, consideremos tudo isso, que as provações da vida, elas nos fazem adiantar quando bem suportadas, como nos diz Kardec, como expiações que apagam as faltas e purificam o nosso espírito. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Ainda aquele que, pois muito sofre, deve reconhecer que muito tinha às vezes a expiar e deve regocijar-se com a ideia de transformar o seu sofrimento em algo proveitoso para o seu crescimento e para a sua transformação, desde que nós não prendamos a nossa mente naquilo só como um sofrimento. A gente tem que transcender a nossa mentalidade, o nosso sentimento, para que a gente possa o quê? Ver aquilo com outros olhos, observar aquilo como um caminho de ascensão, de subida, de escalada, de mudanças mesmo, que vem para poder trazer e sacudir ali energias que a gente estava parada muitas vezes, que a gente não considerava necessário de movimentação. Então, se a gente for impaciente, acaba que coloca o serviço por perder-se. Mas se a gente tiver um pouquinho de paciência para lidar com as situações, a gente vai ver naturalmente uma força maior segurando a nossa mão. Porque como nos dizem os nossos amigos católicos, o justo vence pela fé. Então vençamos pela fé, coloquemos a força das nossas energias íntimas, acreditando e tendo certeza daquilo que nós estamos passando, ter uma motivação maior. E a fé, ela vai fazer com que a gente se transforme. Porque se a gente for para o campo do vitimismo, nós identificaremos que aquele fardo vai ficar mais pesado, o aprendizado vai embora, e muitas vezes a gente tem que vir passar de novo. Me recordo do livro Francisco de Assis, de Miramês, em que nós encontramos, descrevendo um quadro no plano espiritual, em que um grupo de espíritos denominados as cruzadas, esse movimento denominados as cruzadas no mundo espiritual, queria promover a guerra, o medo, a desolação aqui na Terra. E esse grupo de espírito fazia um revezamento de reencarne aqui na Terra com essa missão de colocar aqui sempre a discórdia, o espírito de belicosidade, para que aquilo fosse cada vez mais se perpetuando e atrasasse a evolução do planeta Terra, porque eles sabiam das promessas que havia para o planeta Terra, de planeta de regeneração. Mas vejam que curioso. Ora, esses espíritos dessa mesma energia das cruzadas vinham como soldados. Vejamos na Primeira Guerra, por exemplo, aqueles soldados que mataram e começaram toda aquela chacina. Ora, eles vinham como as vítimas. Muitas vezes na Segunda Guerra vieram como judeus. Vejamos, os mesmos espíritos que promoviam a guerra no plano espiritual reencarnavam, ora como algozes e ora como vítimas. De modo que a guerra, na Segunda Guerra em especial, tomou proporções tão grandes que, certa vez, consideraram a intervenção dos planos da luz de intervir naquela guerra porque estava começando a ter o perigo de atingir inocentes. Mas a guerra acabou em tempo e somente aqueles que eram de fato esses espíritos da energia belicosa que foram as vítimas deles mesmos. Então vejamos que a Terra é um lugar de injustiças. Realmente, aqui o mal é independente. Mas não é um lugar de injustiçados. Não existem injustiçados aqui na Terra. Tudo aquilo que passamos por uma causa justa. Passamos porque precisávamos. E se nós vamos para o campo do vitimismo, deixamos de aprender e crescer com aquilo. Por isso que é importante a gente sempre considerar que se estamos numa situação difícil, com pessoas que nos causam problemas, nos trazem situações mais complicadas ao coração, tenhamos sempre a certeza de que se não tivermos o nosso coração em oração, devotados ao alto, Deus vem intervir naquela situação, transformando aquilo. De modo que nós não precisemos sair do campo de vítima e sermos os algozes, para que a gente não fique nesse circuito, assim como esses espíritos que pensavam que estavam promovendo a guerra aqui, mas estavam entre eles mesmos causando os próprios sofrimentos, as próprias dores. Vejamos como é curioso, porque Deus sabe defender os seus eleitos. Não permitiu que atingisse nenhum dos
estivesse envolvido naquela energia ali das cruzadas, passou por sofrimento enquanto estava aqui na Terra. Somente aqueles que de fato estavam vinculados àquelas energias. E nós atraímos exatamente na proporção daquilo que vibramos. Então, as portas muitas vezes se fecham para que outras se abram. É importante que nós consideremos isso, porque muitas vezes todas as portas fechadas quer dizer que a gente ainda precisa continuar caminhando. Deus quer que a gente continue em movimento, que a gente siga ainda mais um tanto no caminho e não entre em nenhuma porta. Se todas as portas estão fechadas, entendemos aquilo também como uma mensagem boa de Deus, não como uma mensagem ruim. Porque quer dizer que Deus quer que você olhe para a sua vida e reconsidere alguma coisa que você ainda não tinha considerado. E isso pode demorar o tempo que a gente insistir em lamentar pelas portas fechadas. Mas a partir do momento que a gente para de lamentar pelas portas fechadas, a gente vai ver um caminho novo se iluminar. Uma escadaria sublime, nos guiando diretamente aos braços do Pai. Da maneira que aquilo que nós formos realizar, aquilo que nós formos fazer, vai vir de encontro conosco de maneira tão integral que nós vamos entender todas as portas fechadas, todos os nãos que aqui foram dados, como também mensagens de Deus para a nossa vida. Mensagens de Deus para a nossa transformação e mudança íntima. Então, o mal, como remédio, ele só passa a ser de fato um remédio quando nós consideramos continuarmos com fé, com confiança e com segurança. Então, distosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças, como nos diz Santo Agostinho. E eu peço licença para contar para vocês um pequeno trecho do livro Também a Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo 8, em que nós vamos encontrar Bom Ânimo, o titulado Bom Ânimo, em que Jesus dialogava com Bartolomeu em um determinado momento. E Bartolomeu, ele era ali um dos discípulos mais dedicados do Cristo. Todo o seu tempo que ele podia, ele dedicava ali em seguir ao Cristo, em acompanhar o seu caminho, em seguir a sua jornada, em tentar ser próximo ao Cristo. Mas Bartolomeu tinha uma tristeza que muitas vezes ele mesmo não sabia justificar. Certa vez, então, o Cristo, sempre percebendo aquilo, porque o Cristo percebe tudo que vai nos corações dos seus, percebendo tudo aquilo, ele então esperou um momento oportuno em que Simão Pedro e sua família estavam fora da cidade. Ele então se acercou mais próximo de Bartolomeu e perguntando de maneira afetuosa, de um jeito que nós nem imaginamos, porque imaginar o Cristo é quase que inconcebível, mas tentemos imaginar algo muito afetuoso, algo muito doce, algo muito amoroso chegando perto de nós, sem julgamentos, sem condenação, sem vaidade, sem orgulho, simplesmente nos amando. Imaginemos como Bartolomeu se sentiu para contar as coisas do seu coração. Então ele começou dizendo que ele não saberia traduzir as tristezas que ele sentia. Ele sentiu uma imensa alegria quando Cristo contava sobre esse reino novo, sobre a boa nova, sobre o Evangelho. Ele sentiu uma felicidade inúmera no seu coração, imensa. Mas ele sentia muitas vezes um abatimento que não sabia exatamente justificar de onde vinha. Ele atribuía que muitas vezes aqui na Terra, muito mais o ódio vencia do que o amor, a corrupção humana vencia muito mais do que os valores ditos de fato no Evangelho, que era aquilo que ele valorizava. E aquilo lhe causava muitas vezes alguma tristeza, ver a vitória das ambições muito mais que a vitória do amor e da simplicidade. E aí então, quando ele já estava com a voz embargada, Jesus esclarece para ele que a doutrina espírita, a doutrina, no caso, não espírita ainda, esclarecia de fato muitos corações e uma notícia nova sempre traz uma nova alegria. Mas era preciso que antes que ele espalhasse a sua doutrina para os povos, para todos os povos e para as multidões, era necessário que ela ficasse primeiro edificada no coração do homem, de um homem primeiro. Então ele edificava ela no coração dos discípulos primeiro, antes de fazer a sua divulgação em larga escala. Ele considerava muito mais importante curar um coração do que falar a multidões. Vejamos que, apesar do Cristo ser de multidões, todos buscavam o Cristo, muita gente buscava por ele. Quando Pedro teve um problema com a sua sogra, ele cuidou do pequeno problema de Pedro com a sua sogra.
probleminha pessoal do Pedro. Bartolomeu, quando teve um problema com seus irmãos e com seu pai, ele parou para cuidar do problema do coração do Bartolomeu com seu pai e seus irmãos. Ele não deu uma lição de moral de que ele devia olhar para os outros e simplesmente considerar a vida e ignorar a dor que ele sentia. Mas Cristo ajudou ele a entender como lidar com aquele sentimento e ressignificar aquele sentimento. Então, o Cristo, ele é de multidões, mas quando ele cuida de um coração humano, ele cuida do detalhe de cada coração humano, considerando sempre o conhecimento que se tem em cada um de nós, sem considerar que nós tenhamos vantagens grandiosas. Até ele nos diz, quando explica para Bartolomeu, que ele não espera características excepcionais dos seus discípulos. Ele espera apenas que tenha boa vontade no seu coração. Ele espera apenas que estejam com disposição para transformar os seus corações. E não necessariamente que eles tenham perfeição. Não precisamos ser perfeitos. Desde que nós estejamos com o coração devotado de maneira integral e bondosa. Então ele esclarece que considerava espalhar a mensagem, mas primeiro ele queria edificar no coração de cada homem, no coração de cada um dos discípulos. Então, depois de uma pausa, o discípulo contemplou ele bem silencioso, entendendo o que ia de fato na mensagem. E aí o Cristo continua, de uma maneira que eu peço licença para ler, porque as palavras do Cristo eu não sou capaz de dizer. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum, fraternidade, a luta comum, a luta de todos nós. É a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é um convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das nossas faltas cometidas. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados, estão sempre carentes. Na obcecação de sua vontade própria, no desejo de realizar aquilo que nós queremos, sem considerar o que Deus quer de nós. Ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas. Em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. As experiências, especialmente nós aqui no Brasil, temos a oportunidade de livre-arbítrio. Nós não vivemos numa religião tão pesada como os muçulmanos, por exemplo, em que mulheres não podem pegar ônibus sozinhas, não podem decidir para onde ir. Não esperemos uma situação hostil para transformar nossos corações. Passamos enquanto somos livres, enquanto temos essa liberdade de escolha e de decisões daquilo que podemos fazer. Então, nesse instante, Bartolomeu disse para ele: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós fortaleza permanente. Temos que estar o tempo todo bem? É isso que o Bartolomeu quis dizer. A gente tem que estar sempre sorrindo, tem que estar sempre tudo bem? E Jesus responde: a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem, a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Caiu, minha gente? Levanta. Vamos, meus irmãos, caiu? Vamos de novo, tenta mais uma vez. Caiu de novo? A gente levanta, sacode a poeira e começa. Porque a jornada aqui na Terra, ela é de lutas e de tentativas de
Mas não desenhemos, como nos diz o Cristo, a alegria, a coragem e a esperança em qualquer circunstância. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, de uma vida, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? E aí Bartolomeu continua questionando, né? Se a gente devia continuar feliz quando as coisas do mundo nos dão errado, e o Cristo diz para ele, qual seria o melhor negócio do mundo? Se muitas vezes o sofrimento do mundo, das dores da terra, é o que nos fazem, de fato, buscar a Deus? Será que nós estaríamos buscando Deus se não tivesse alguma coisinha que dói dentro da gente ou que nos incomoda? Será que nós não estaríamos só curtindo e deixando de evoluir se não tivéssemos um ponto mais sensível dentro dos nossos corações que nos trouxesse para alguma tristeza de vez em quando? Então, muitas vezes, dar errado nos negócios do mundo é uma alegria para o nosso espírito que vem aqui buscar a paz do céu. Porque nós, como carne, como matéria, não identificamos, mas o nosso espírito sabe das necessidades que ele tem de evolução e crescimento espiritual. Então, sintamos a alegria de estar aqui, mesmo que alguma dor nos cause, porque aqui nós encontramos as palavras que vêm nos consolar, nos transformar e nos moldar para sermos melhores. E olhem só, meus irmãos, para nós mesmos. Porque no fim, é sempre entre a gente. No fim, é entre nós mesmos que nós encontramos as alegrias e as tristezas. Quando a gente faz uma somatória de toda a vida, foi sempre entre a gente e Deus. Os outros eram só professores. Professores que vieram nos mostrar o melhor caminho. Uns para nos dizer, não ir por ali, porque não era o melhor caminho. Outros para nos dizer, por aqui. Eu já passei por aqui, isso vai te ajudar. Então, Cristo diz que muitas vezes as dores são os apelos que nos arrancam das ilusões da vida. As dores são os apelos, de fato, que nos tiram dessa fantasia que nós temos de que aqui é um para sempre, de que aqui nós temos que nos apegar ao máximo que pudermos a tudo, porque queremos levar conosco. Tanto essa visão é ilusória que nós vemos, né, quantas dores são causadas e quantas disputas que são causadas entre pessoas que se amam porque disputam coisas aqui. E aí perde-se a oportunidade mais importante, que é de amar e de perdoar, de poder ir junto, muitas vezes, para o plano espiritual, poder reencontrar de maneira mais feliz do que de maneira mais triste. Então Bartolomeu guardou aquela resposta, aquelas palavras, e aquilo foi transformando seu coração, mas Bartolomeu era como nós, perguntava bastante. E perguntou para o Cristo se não era justificável chorar, porque ele havia perdido sua mãe, como diz ele, perdido, quando se perdia um ente querido. E Jesus esclarece para ele, quem estará perdido no reino de nosso Pai? Se Deus está em toda parte, se Deus é todo amor, toda misericórdia, Ele acolhe e ama a todos nós. E quando nós saímos do plano material, nós voltamos para onde? Para a nossa essência divina, que é Deus. Quando nós voltamos de maneira natural, a gente volta para os braços do Pai. Nós voltamos, porque aqui é uma passagem difícil, estamos todo o tempo bem cuidados por Deus, mas quando nós voltamos para casa, tem festa, tem alegria, tem felicidade. Principalmente quando nós voltamos vitoriosos das lutas da vida, quando nós vencemos, então, como nós dissemos, os nossos vícios, as nossas vaidades, os nossos orgulhos, e colocamos os nossos sentimentos mais nobres em ação aqui na Terra. Porque todos temos, está tudo dentro de nós. Tudo, tudo. Nós somos incríveis. Nós só precisamos acreditar nisso para poder fazer nascer um espírito novo dentro de nós, ainda numa mesma vida. Não precisamos esperar a próxima, não importa em que tempo nós estejamos. Não precisamos esperar a próxima vida para a gente passar por esse processo de evolução. Podemos fazer agora, a partir do momento que a gente decide. Eu tenho que só agora. Eu peço licença para finalizar a nossa prece, dizendo: confie sempre, como nos diz Chico Xavier. Não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais deditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos.
Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que o amanhã será outro dia. Obrigada, meus irmãos, que a paz de Jesus